Baobá, semente lá da África. Baobá, brota no meu coração. Baobá, aqui também é sua casa. Minha amiga, meu amigo, hoje o tema é diferente do que nós normalmente traçamos, mas é uma parte singular, que é aquela relativa à cultura. Na cultura, a cultura cuida de tudo, da vida, da morte, depois da morte. Então hoje nós vamos conversar sobre um tema que interessa a vida, que é o final dela, a morte. Eu não tenho grande entusiasmo pela morte, como tenho grande entusiasmo pela vida. Isso é natural dentro da condição humana, que é o único animal que sabe que é finito, que terá um fim. Convém que trate bem da vida para poder ter direito a uma boa morte. Há um velho desembargador português que tinha um versinho que qualificava a morte. Isso me foi recitado por Câmara Cascudo algumas vezes, e eu decorei. O versinho é o seguinte: ó cruel morte enganosa, eu de ti tenho 1000 queixas. A quem devias deixar, levas. A quem devias levar, deixas. Mas o importante é permanecer e ser digno de viver, de mostrar perante a vida a dignidade de viver. O privilégio fantástico que Deus nos deu por viver. No meio de trilhões, quatrilhões de seres sem vida, nós temos vida. E mais do que vida, vida consciente. Vida capaz de raciocinar. Inclusive sobre o começo, o meio e o fim da vida. Há um serviço funerário no Rio Grande do Norte que tem 3/4 de século, ou seja, 75 anos, que tem liderado o serviço funerário no Rio Grande do Norte há 75 anos, e já ultrapassando a fronteira do estado para o estado vizinho. Meus amigos, eu trago para vocês, no dia de hoje, Magnus Villa, que vai nos falar sobre o empreendimento, sobre o que eles têm feito neste termo. Magnus, seja bem-vindo ao nosso programa Baobá Cultural. Tá, muito obrigado, Jorge. Olha, a nossa empresa foi fundada em 1948 por meu pai, Aurino Alexandrino Villa. Meu pai nasceu, criou-se, morreu e sepultou-se no cemitério do Alecrim. A nossa vida toda é Alecrim. Nossa vida toda, para vocês terem uma ideia, minha bisavó chegou de Santa Cruz fugindo de uma seca em 1903 e comprou uma gleba de terra na esquina da Avenida 9 com a Avenida 2. Era mais ou menos 2 hectares que nós tínhamos ali. E foi dividindo, e hoje tem vários proprietários. E ele criou a funerária em 48 e viveu até 1965. Em 65 ele faleceu, vítima de uma apendicite aguda. E eu, Aurino Filho e minha mãe... Aurino, seu irmão já? Aurino, irmão. Pai de Vilinha. Era uma figura, pai do nosso companheiro daqui do escritório, Aurino Villa, que é procurador da prefeitura. Aurino hoje, Lopes Villa. E que é uma figura deliciosa de pessoa humana, de caráter, de bondade, enfim, uma pessoa que eu quero muito bem. Mas vamos prosseguindo. E papai fundou a funerária em 48, viveu até 65 faleceu. Eu, Aurino e mamãe tocamos o barco para frente. Tínhamos mais 3 irmãos, mas todos de menores. E a empresa foi crescendo, nós frequentando determinados
feiras e encontros a nível nacional, a nível internacional também. Nós já participamos de vários encontros a nível, tanto dentro do Brasil como fora. Nós fomos a Boston, uma reunião, nós fomos fomos 2 ou 3 cidades dos Estados Unidos em procura de aprimoramento, em procura de aperfeiçoamento. E hoje nós temos, além da funerária, nós temos centro de velório, nós temos crematória, nós somos o primeiro crematório PET do Rio Grande do Norte. Hoje nós temos em pleno funcionamento. Você me falou há pouco sobre a visita. Que cemitérios assim você lembra do exterior, nos Estados Unidos? Algum especial? Nos Estados Unidos teve uma passagem muito interessante, eu passeando por São Francisco. São Francisco? Nos Estados Unidos. Na Califórnia. Na Califórnia. E a nossa guia disse, seu Magno, aqui em São Francisco não tem cemitério. Algumas cidades da região também não tem. Existe uma cidade por nome, está fugindo da minha memória agora, eu digo daqui a pouco, que faz o serviço funerário de várias cidades aqui em torno de São Francisco. E continuamos o passeio lá. E pouco antes de cruzar a famosa ponte, eu não me lembro o nome daquela ponte lá que tem em São Francisco. A ponte famosíssima de São Francisco, sobre o rio. E vimos o cemitério. Eu digo, moça, que história é essa? Você acabou de dizer que dentro de São Francisco não existe cemitério. Em algumas cidades em volta da grande São Francisco não tem cemitério. Tem uma cidade que toma conta de todos esses serviços. Não, eu me esqueci de dizer, esse cemitério ele foi feito para as pessoas que morreram durante a Segunda Guerra e eram sepultados, todos os corpos que chegavam mortos da Segunda Guerra eram sepultados aqui. Eu achei interessante que... Uma singularidade, né? Eu não sabia Exatamente. disso, nunca soube disso, né? Eu vi o É muito bem cuidado. Eu não parei por conta do trânsito, mas eu pedi ao motorista para diminuir a velocidade. É uma coisa tão bem cuidada como os nossos cemitérios aqui. Muito verde, muita grama, muita árvore. Eu visitei o cemitério de Arlington. Eu não conheci, eu não fui lá. Muito interessante. Primeiro eu tomei As autoridades norte-americanas todas sepultadas ali, quase todas, né? Eu quis visitar, estava com uns amigos que tinham um entusiasmo, e tá os Kennedy, né? Lá em Arlington. Johnny e o irmão, que tiveram uma presença em Natal. E me chamou a atenção também a singularidade da horizontalidade de pequenas marcas de presença, que é uma característica dos Estados Unidos, né? Exatamente. A maioria assim. E eu tenho a impressão que isso... Eu trabalhei algum tempo com o prefeito de Natal, Técio César Pires de Lima Ribeiro, que fez o cemitério da Nova Descoberta. E ele deve ter visto, porque ele recomendou que fosse os túmulos apresentados à maneira dos Estados Unidos, de coisas semelhantes, né? Aquele cemitério foi programado para ser cemitério parque, propriamente dito. Mas não sei por que, logo em seguida, desvirtuaram o nome de cemitério parque. Semelhantemente, na Europa, eles fazem o sepultamento, que geralmente demora dias, quando a pessoa morre, é levado para o serviço funerário, e se marca um dia de visita, que há geralmente uma presença da morte, presença de amigos que lá se reúnem para uma saudação ao morto. Esse costume é ancestral. Nós tivemos aqui algo chamado Quarupi, em que os índios homenageiam os mortos, lembrando um ano depois da sua morte, que é o tempo de lembrança. Mas, enfim, a morte, a separação, aqui houve separação
dos escravos, que tinham sua espécie. Houve também em Natal, temos um arresto do cemitério dos ingleses. E aqui tivemos. Há ainda singularidade. Em Nova York, há um cemitério, e isso em alguns lugares do mundo, judaico. Os judeus ficam separados e são sepultados nessas áreas específicas. Isso é próprio de uma singularidade dos homens de estabelecerem fronteiras até para a morte, estabelecendo que aquele é o seu limite, é o seu lugar. São coisas curiosas, né? Outra coisa curiosa aqui também, que existe em Natal e pouca gente tem conhecimento, até um determinado tempo atrás, funcionava em Natal o leprosário. Sim. Ali na Mogoveia, próximo à estação rodoviária. Dentro do próprio leprosário existia o cemitério para os leprosos. Os leprosos não eram sepultados nos demais cemitérios de Natal. Dentro do próprio leprosário existia o cemitério para eles, exclusivamente para leprosos. Isso há uma singularidade. Em Florença, na Itália, há um convento de frades que eram grandes copistas, que eles têm uma singularidade também interessante. Qual é a singularidade? É que é próprio do despojamento dos monges que lá vivem, de saberem que a vida é rápida e é terrena, a vida eterna é fora. Então eles são sepultados dentro desse convento e, curiosamente, não tem nenhuma referência a nome de ninguém. Não há nome, porque é a extinção da física. A partir daí, a vida eterna não pode ser lembrada. Há uma coisa curiosa, sempre curiosa, a morte tem também os seus aspectos diferentes, até de humor. Na cidade do Porto havia um cemitério e havia uma coisa que no Brasil seria proibido. Num epitáfio, que geralmente é a frase de despedida do finado, que alguém quer registrar aquilo ali, estava escrito. E lá Maria Francisca era uma rainha de pá virada, de coisa diferente. Então lá está escrito: aqui jaz Maria Francisca, meu bem, para o seu descanso eterno e meu também. Uma brincadeira com a falecida, que algum marido deixou uma história. Descansa, ele também descansou com a ausência. No cemitério inglês existe a expressão, que é ótimo, de um lord inglês com aquela importância inglesa, diz: desculpe não poder recebê-lo de pé. É o jeito de ser de cada um. Os epitáfios estabelecem a forma de relembrança. Há muitas outras manifestações de epitáfios que só daria um estudo e um programa único para nós fazermos. Mas estamos aqui com Magnus Villa, que está falando da sua lembrança, da sua presença, do seu trabalho. É uma experiência grande que a família vinha fazendo ao longo da vida e apoiando aspectos culturais. Um deles, absolutamente notável, foi o trabalho feito e apoiado junto a outras instituições para que fosse lembrado e relembrado e fixado em filme a história de Nísia Floresta.
O nome é Dionísia. Dionísia. E Dionísia foi orientado pela maior escritora brasileira sobre o tema, que é a Constância Lima Duarte. Ela não só inspirou, mas orientou, participou, esteve presente no desenvolver. A ideia é uma ficção, é uma curta-metragem, e eu trago para vocês uma presença para mostrar esta figura notável que é Nísia Floresta, a brasileira Augusta. Esse nome ela adotou ao longo da vida. Nísia, que era uma parte de Dionísia, que é o nome de batismo. Floresta, que é o sítio em que ela nasceu. Brasileira, porque ela se sentia orgulhosa de ser do nosso país e viveu muito tempo no exterior. E Augusta, que era uma homenagem ao marido, mas também, e amado, mas também uma ideia de ser uma pessoa augusta. Este filme retrata, como vocês veem, a infância e a juventude de Nísia. É interessante observar a maestria de uma obra local, de uma obra feita aqui, sobre uma das personalidades maiores da nossa história. Que letra linda, madame. Sobre o que escreve? Lembranças. Memórias da minha infância e adolescência. Algumas alegres. Outras tristes. Você é minha mulher. Eu não posso manter uma relação de aparência só pra satisfazer a sociedade. Dionísia! Seu lugar é ao lado do seu marido! Não posso deixar você. Você vai embora, fuja! Hoje é uma noite de lembranças. Uma leve melancolia toma conta do meu ser. Enquanto escrevo essas poucas linhas, o tempo me faz lembrar de todas as coisas boas que vivi aqui no sítio Floresta. Dos passeios por entre as plantas, em meio ao jardim de minha mãe, que sob a luz dourada do entardecer fazia-me sentir como em um sonho bom. Do cantar dos pássaros por entre o arvoredo da floresta, que tanto me proporcionou alegria e que me fez sentir que na simplicidade da vida, muitas vezes está escondido o segredo para ser feliz. A jovem árvore baobá, no caminho para a vila de São José, está cada dia maior. Sentirei falta das leituras que fiz em redor do seu majestoso tronco, enquanto meu pai passava horas conversando com o dono da fazenda, onde ela fora plantada pela escrava Amélia, a mãe preta. Das noites que fiquei sem dormir, pensando nos problemas de meu pai e na aflição de minha mãe. Tanto sofrer, causado por falta de amor e incompreensão humana.
Amanhã cedo, partiremos para o Pernambuco. E a esta hora, já não estarei mais aqui. Uma nova etapa de nossas vidas se inicia. Deixo para trás memórias de um tempo em que fui feliz aqui em Papari. E a certeza de que, entre os olhos do amanhã, só o tempo poderá nos julgar e devolver a felicidade que outra hora acabou. Não consigo entender o porquê de tanto ódio contra meu pai. Justo ele, que é filho. Os Vila produziram também um trabalho notável, um livro, participaram do livro das mulheres, 10 mulheres cordelistas, que fazem realmente uma literatura própria do Nordeste e que muitas vezes são de homens. As mulheres participantes precisam ser registradas, lembradas, participantes. Eu acho muito singular que se valorize a cultura e que esta empresa continue a prestar esta atenção à cultura, porque é através da permanência da cultura que a morte tem certo significado, tem um significado importante. A vida, como ela é conhecida, a participação social da empresa, a responsabilidade social da empresa é muito importante para isso. Cada vez mais são chamadas as empresas a dar uma participação social. Ninguém acredita numa empresa que se fecha só por interesse dos seus proprietários. Só são valorizadas no país e no mundo inteiro, na sequência hoje, aqueles que assumem a responsabilidade social. E eu quero trazer para vocês, como eu sempre trago, um dos livros mais fantásticos que foi produzidos com esta participação sobre o cemitério do Alecrim. Esta é uma obra de arte. Eu não hesito em dizer que é uma obra de arte, porque aqui está os velhos túmulos de Natal. Eu mesmo conduzi, o corpo está lá, do mestre Luiz da Câmara Cascudo. Eu fui dirigindo o carro fúnebre no enterro do Luiz da Cascudo. Olha aí, dirigindo o carro fúnebre. Ele saiu da academia do Horto Grandense de Letras, como tinha pedido, para a última morada. Ele não falava o nome morte, ele dizia mais o seguinte: à noite, quando a noite chegar. Era uma expressão metafórica para lembrar a morte. Me pediu para fazer a roupa que ele iria para lá. Foi velado na academia que ele criou e fundou em 1980. Faleceu na Casa de São Lucas e foi velado lá na academia. E saiu do São Lucas, de onde ele faleceu, para lá. Um detalhe que eu já contei, mas vou repetir para vocês. Quando ele saiu para o hospital, eu escrevi que ele estava com dificuldade. Vai e volte bom, para nossa felicidade. Uma coisa assim. Ele respondeu: não sei se quero, porque eu olho para a minha geração e só vejo cruzes. Ele estava triste com a morte dos amigos dele que tinha, dos companheiros que ao longo da vida.
Câmara Cascudo está lá, mas muitas outras personalidades, entre os quais o acadêmico e meu amigo querido, um dos homens mais notáveis que nós tivemos, que foi o grande autor da responsabilidade do Rio Grande do Norte como criador e receptor das naus portuguesas que é aqui, Lenine Pinto. Lauro Pinto também, o pai dele está lá. Mas muitas outras personalidades. O cemitério do Alecrim também tem uma particularidade, Diógenes. Aqui, inclusive, você vai ver aqui nesse livro, é o cemitério dos judeus. Sim. Fica próximo da pirâmide da maçonaria, bem no centro do cemitério do Alecrim. Tem uma particularidade do cemitério do judeu. Onde era sepultado alguém, aquele local nunca mais seria usado para outra pessoa. Estou falando, no cemitério do judeu, eles cercaram uma parte, fizeram um isolamento para distinguir do restante do cemitério. Tem várias pessoas sepultadas e ninguém mais pode ser sepultado ali. Existe essa particularidade que pouca gente em Natal tem conhecimento. Este livro precisa ser lido, verificado, acompanhado, porque é um trabalho notável de história do Rio Grande do Norte, de história de um bairro que surgiu com o nome desta planta aromática, que é o alecrim, que hoje representa a cidade do Parnamirim, aqui nosso vizinho à cidade de Natal. Mas o Alecrim é um bairro vital, é um bairro de importância e abriga este cemitério antigo. Quero dizer que este programa recebe, Magnus, a sua palavra de despedida aqui o nosso programa, vez que é fixado em horário de TV. Diógenes, eu estou preparando para lançar um livro. Eu estou trabalhando para lançar um livro de fatos que ocorreram comigo nesses 58 anos que eu tomo conta de funerária. Quase todas as histórias que eu vou contar foram vividas por mim. São raríssimas, são quase um número bem significante de histórias que eu não participei dela. Então eu estou trabalhando, creio que no início do próximo ano eu estou lançando esse livro. São pequenas histórias vividas por mim nesses 58 anos que eu trabalho em funerária. Aproveito para dizer o seguinte, o livro de memória é a impressão digital que a pessoa deixa e que passa para os outros. E eu faço um convite a Magno para voltar aqui depois do lançamento do livro, para ele contar uma parte dessa história, vez que nós somos limitados no tempo. Meus amigos, eu trago sempre para vocês, além de um livro, uma frase. E a frase de hoje é aquela que os bons cemitérios estão cercados por árvores, por plantas, por natureza. Isso é importante, essa conservação, a valorização da natureza. Eu penso que é necessário valorizar o meio ambiente. E eu faço sempre uma frase para minhas filhas, que registro toda semana, às vezes, geralmente com um pouco de rima. E a de hoje, a que me apresenta hoje, é dando uma orientação de vida que já posso dar. Seja atuante, mas silente em favor do meio ambiente. Ou seja, infelizmente, muita gente fala mais do que faz pelo meio ambiente e gosta de aparecer. E é muito melhor você fazer calado, quieto, importante pelo meio ambiente, você está ao seu lado. Essa é a nossa vida e a nossa razão de ser. Este programa estará sempre com vocês no sábado pela manhã, às 8 horas, e domingo ao meio-dia. A TV Futuro trata sempre de temas importantes da cultura norte-riograndense. Por favor, assista e divulgue o nosso programa. Baobá.
semente lá da África. Baobá, brotou no meu coração. Baobá, aqui